Bom dia, turma! Hoje nós vamos dar continuidade à nossa aula sobre os fungos, tá? E, em especial, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os fungos e a saúde. Também vamos falar sobre os fungos e a alimentação e os fungos e a decomposição, certo? Então, para começar, vamos falar um pouquinho sobre algumas doenças que os fungos podem causar, tanto em animais domésticos, como também na espécie humana, né? Aí nós chamamos de patologias, de doenças causadas por fungos. E essas doenças nós chamamos de micoses, tá? O nome que é rotulado a doenças causadas por fungos se chama micoses, certo? E geralmente as micoses, elas se desenvolvem na pele, nas unhas, no couro cabeludo, ou em algumas áreas onde são mais úmidas e ricas em queratina. Né? A queratina ela é uma proteína impermeabilizante que é encontrada nessas regiões. Então, as micoses, elas exigem aí um tratamento prolongado por um médico dermatologista, mas a melhor maneira de evitá-las é cuidar principalmente da higiene do nosso corpo e do nosso meio ambiente, do local onde nós vivemos, certo? Dessa maneira, a gente vai estar impedindo que determinados fungos causadores de patologias possam se desenvolver. Então, vamos para a primeira doença causada aí por fungos, né? Para a primeira micose. Nós temos aí a candidíase, ou também conhecido como sapinho. É causada aí por um fungo que provoca o aparecimento de bolhas brancas na língua, nos lábios e fora da boca, na região genital também. É muito comum aparecer sapinho em crianças, né? E a candidíase já em pessoas mais adultas ou em adolescentes que não, como eu falei para vocês, realizam a higiene pessoal corretamente. Então, o seu aparecimento ele pode ser evitado, no caso dos bebês, lavar com cuidado, lavar bem, esterilizar, né, bem as chupetas, mamadeiras, quando for dar para os bebês, e limpar também alguns talheres e copos, e se evitar aí beber líquidos em copos usados, né, compartilhar, digamos assim, né, porque ela é transmitida. Uma outra doença muito conhecida é o unheiro, né? É uma micose que pode se desenvolver na unha da criança ou do adulto. O fungo ele se manifesta inicialmente na cutícula, né? E depois em volta da região da unha, provocando aí no formato algumas alterações, né? No formato e na aparência da unha. Crianças que ficam com dedos na boca ou adultos que lidam muito com a água são mais propensos a essa micose. Por isso, é recomendado quem trabalha muito com a água, em cozinhas, em restaurantes, usar sempre luvas. E é uma das maneiras de evitar, certo? A próxima doença é a frieira, ou também conhecida como pé de atleta. Ela aparece entre os dedinhos, né, dos pés, quando eles estão úmidos. Por isso, o pé de atleta, porque se dá muito em jogadores de futebol, pessoas que são atletas, que praticam atividade física, suam muito, transpiram muito na região dos pés, ou vão calçar a meia e não enxuga direitinho, não higieniza direitinho. Então, deixa o local muito úmido, propício a esse tipo de fungo que causa o pé de atleta, ou também conhecido como a frieira, certo? Faz com que a pele fique descame, rache também e surjam até mesmo bolhas cheias de líquido. E o tratamento para essa doença ele é prolongado e consiste, né, no uso de antimicóticos, tá? É remédio especializado, especialmente para combater esses tipos de fungos, tá bom? Mas existem fungos que não atingem, né, que invadem não somente os animais, os seres humanos, mas também as plantas, tá?
existem os fungos que também podem parasitar muitas espécies de plantas. O exemplo é a ferrugem, eu até falei isso para vocês na última aula. É um fungo aí que se instala em folhas e prejudica aí toda a produtividade de plantações, tá bom? Então, é um tipo de fungo. Toda vez que vocês verem uma ferrugemzinha nas folhas das plantas, vocês já vão saber que se trata de um tipo de fungo. Então, agora nós vamos falar um pouquinho sobre os fungos e a alimentação. Um dos fungos mais utilizados em nossa alimentação é a levedura. Esse fungo ele tem uma grande capacidade de decompor açúcares em um processo que nós chamamos de fermentação. E a fermentação é o nome que se dá à produção de energia a partir de alimentos sem a utilização de oxigênio, que é o que as leveduras fazem na fermentação da glicose. Elas fermentam a glicose. Então, a fermentação é uma reação química que fornece energia ao fungo para para eles decompor o açúcar sem utilização do oxigênio, liberando ali no final as moléculas de gás carbônico, que faz tufar, inchar. Então, quando usamos o fermento biológico, são leveduras desidratadas que colocamos na massa e ao entrar em atividade, as leveduras elas decompõem o açúcar e liberam o álcool e o gás carbônico na massa. Então, aí o álcool, ele evapora, pode ficar tranquilo que você não ingere o álcool, tá? O álcool, ele vai evaporar e quando ele vai ao forno, o gás carbônico começa a formar essas bolhas que tornam maior e mais leve. Isso acontece, esse processo, nos pães que são produzidos por fermentação, né? Então, os pães que levam aí o fermento biológico, ou os bolos também, é isso que acontece. Ele evapora o álcool e o gás carbônico forma as bolhas que vai gerando ele maior, tornando ele maior e mais leve também. Mas não é só os pães que os fungos fazem parte, né? Mas também muitos queijos, né? Inclusive alguns muito apreciados, né? E todos eles vai a utilização de muitos fungos na sua fabricação. Temos aí os exemplos de gorgonzola, que é um queijo que vai a utilização dos fungos, o queijo brie, que vai também, não somente os queijos, mas existem também aí cogumelos comestíveis, que são extremamente utilizados na culinária, como em saladas, estrogonofes. Nós temos aí o champignon, o shiitake, shemiji, que são alguns exemplos de fungos que nós utilizamos na alimentação, né? Mas é importante alertar que existem também cogumelos que são venenosos. Por exemplo, o Amanita muscaria é um exemplo desse. Essa espécie, ela provoca alucinações, delírios em quem consome, e o Entomolla sinuatum também, ele também é venenoso e provoca distúrbios, inclusive gastrointestinais, e problemas no sistema nervoso, podendo inclusive até levar a óbito, à morte, tá bom? Mas os fungos, eles não são só causadores de patologia, eles não são também utilizados na alimentação. Nós temos aí uma vasta, né, indústria alimentícia que só é possível acontecer por conta dos fungos, né? A gente viu isso. Não é somente esse o papel dos fungos, né? Causar doença ou estar na alimentação. Ele tem um outro papel extremamente importante no meio ambiente, que se trata da decomposição. Os solos, eles são geralmente cobertos por folhas e restos de animais mortos. Essa matéria orgânica serve de alimento para os seres que vivem no solo, como minhocas, formigas, besouros, bactérias e os fungos. Então, a ação desses seres produz um material muito fértil e escuro, que nós chamamos de humus. Vocês viram isso lá no 6º ano, né? A produção do humus. Então, por degradar a matéria orgânica, eles desenvolvem substâncias que serão utilizadas pelas plantas
as bactérias e os fungos, eles são extremamente importantes no meio ambiente, porque eles são os decompositores, né? Então, os fungos, eles degradam e decompõem os compostos orgânicos que fazem parte da matéria viva e absorvem o que é necessário, né, o que eles necessitam, né, para se desenvolver, e deixam aí para trás os compostos mais simples, como os sais minerais. Então, esses nutrientes são utilizados pelas plantas ali no seu desenvolvimento no meio ambiente, né? Então, muitas vezes, os fungos, eles competem por nossos alimentos ou produtos, né? Quem nunca aí passou por uma situação de pegar uma fruta, um pão, um alimento e ver que estão ali com aquele bolor, né? Aquela parte escurinha, que a gente fala que é morfo. E é um tipo de morfo, é um morfo e é um tipo de fungo. Então, essa situação nos mostra que eles competem conosco pelos nossos alimentos, né? Então, os fungos, eles são decompositores, eles ajudam a reciclar a matéria orgânica morta no meio ambiente e reutiliza aí o que é nutriente e volta para o ambiente aquilo que é necessário, inclusive para a nossa sobrevivência, certo? E entre os fungos, existe aí também uma associação entre eles e os outros seres vivos, como a gente vê o exemplo da formação dos líquens, certo? Então, alguns seres vivos, eles apresentam as relações harmônicas, que a gente chama na biologia, relações harmônicas com os fungos. Um exemplo é o que acontece com as hifas, né, dos fungos, que se associam aí com as algas unicelulares e formam um link, que é um ser vivo que fica em árvores, é umas manchinhas verdes claras, que é muito semelhante a lodo. Elas ficam ali, então é a associação das algas com os fungos. Então, um está beneficiando o outro. Através dessa associação, as hifas, elas retiram a água do solo ou da planta, né, que são hospedadas, e passam para as algas, né? Então, as hifas, que são os fungos, vão passando para as algas, que retribuem, fornecendo a eles, né, aos fungos, o açúcar que eles precisam, né, que eles produzem ali, as algas produzem, para a sobrevivência do fungo. Então, essa associação nós chamamos dentro da ciência de associação mutualística. É uma relação benéfica entre os seres de espécies diferentes, né? Mas que ambos precisam estar ali obrigatórios, né, para sobreviver no meio ambiente. Separados, eles seriam impossíveis sobreviver, certo? Então, os líquens, eles precisam viver em quase todos os lugares, sendo resistentes à seca, inclusive, por conta dessa associação. Então, o frio e a luminosidade excessiva. Então, quando se desenvolve sobre rochas, suas hifas liberam um ácido que corrói a rocha. E esse fato é muito importante para a formação, inclusive, do solo. Então, quando se reproduzem, soltam-se dos líquens, né, as células de alga, e as hifas do fungo formam ali o que nós chamamos de sorédio, levados aí pelo vento, e são levados pelos ventos e se desenvolvem aí novos líquens em outros lugares, em outras regiões, em diferentes ecossistemas, tá? Uma outra associação bem interessante das hifas dos fungos são com as raízes de plantas. Então, a associação de raízes com fungos nós chamamos de micorrizas, né? Essa associação também é benéfica. A planta fornece para os fungos uma quantidade de sais minerais absorvidas pelas raízes, tá bom? Então, a gente viu que no reino fungi é um reino de seres bem peculiares, seres autotróficos, seres decompositores, seres causadores de patologia, seres que contribuem, né, na alimentação e na produção também de antibióticos, de remédios que são extremamente utilizados na medicina, certo? Então, esse foi o nosso assunto sobre os fungos.
eu vou passar uma atividade para fixar o conteúdo, tá bom? E eu espero que vocês tenham compreendido um pouco. Qualquer dúvida, eu estou à disposição para ajudar vocês.